Você já atendeu uma cliente que queria uma sobrancelha que não combinava com ela? Ou já sentiu que todo mundo estava fazendo a mesma coisa, o mesmo desenho, e você queria entregar algo mais natural, mais verdadeiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenvolver o olhar técnico no design de sobrancelhas. É aquele olhar que reconhece a beleza única de cada rosto e transformar isso numa marca registrada para sua cliente. Você vai aprender a parar de copiar sobrancelhas e vai começar a criar designs que revelam e não escondem a beleza verdadeira de cada mulher. A beleza, ela não é um padrão, né? Então você desconstrua a ideia de que existe uma modelo ideal de sobrancelha, porque existe uma beleza única em cada rosto. E o problema é que a maioria das profissionais, elas estão treinadas para padronizar, né, aquela sobrancelha. Seja arquear, seja afinar demais, ou escurecer tudo, deixar aquela sobrancelha da Nike. E isso enfraquece, né, o olhar, o rosto da cliente. Pode deixar a sobrancelha muito aparente, né? Às vezes a pessoa chega no lugar, você só vê a sobrancelha dela. Ou pode acontecer os contrários, a pessoa ficar sem a sobrancelha porque afinou demais. E isso é triste, né? Porque a gente tem que aprender como a valorizar, né, a beleza natural de cada uma. Porque quando você padroniza, você apaga. E quando você observa, você revela a beleza de cada uma. Mas então o que é, né, ter o olhar técnico, né, aquele olhar sensível, para você saber o que combina, né, para cada pessoa. E esse olhar sensível não é a mesma coisa que ser boazinha, digamos assim. É ter uma sensibilidade estética e percepção do que valoriza aquele rosto. É saber que sobrancelha reta não é feia, que sobrancelha grossa também não, ou que sobrancelha fina, mas que não aquela sobrancelha afinada, mas é uma sobrancelha que combina às vezes com aquele rosto da cliente também não é feia. E que cada sobrancelha combina com cada rosto. E muitas vezes a sobrancelha que fica boa pra mim não vai ficar bom pra você, e vice-versa. E também saber que sobrancelha cheia também transmite juventude, força, às vezes delicadeza também, mas depende do rosto. Igual eu já comentei aqui com vocês que eu tenho uma cliente que ela já é mais velha e a sobrancelha dela é grossa. Se você deixar a sobrancelha dela crescer, fica muito grossa, junta até no meio aqui de tanto que cresce pelo. E como ela é uma cliente que já é mais velha, ela deve ter deve ter quase 50 ou 50, não sei bem, mas não fica bom a sobrancelha grossa pra ela, porque fica muito, digamos assim, grosseiro. Eu já fiz esse teste de deixar um pouco mais grossa e eu não gostei muito e ela também não. E então a gente desenhou ela de novo e afinou mais e ficou bem melhor para ela. Ela ficou ela ficou mais jovem, ficou mais delicada, né? E eu tenho uma outra cliente que ela é mais nova, ela tem uns 19 anos e a sobrancelha dela é grossa. É uma sobrancelha assim de causar inveja, porque é aquela sobrancelha que ela é bem preenchida e não tem falha. Nossa, é uma sobrancelha linda, assim, bem grossa, bem cheia, e fica ótimo nela, porque ela já é mais nova, né? E fica bem bonito.
Só que antigamente ela fazia com uma profissional que afinava a sobrancelha dela. Inclusive ontem mesmo ela me mandou uma foto. Eu vou postar aqui pra vocês, vou mostrar aqui. Que a sobrancelha dela é bem fina, que a profissional afinava demais, assim. E ela trocou, né, do profissional, ela me procurou por causa disso, porque ela falou, ai, a menina lá tava afinando demais, minha sobrancelha não tava gostando, não sei o quê. E por sorte, né, graças a Deus, a sobrancelha dela cresceu, porque muitas vezes, de tanto tirar errado, né, às vezes a sobrancelha pode não crescer de volta, ou demorar pra crescer. E nesse caso, a gente conseguiu recuperar a sobrancelha dela. E tá bem bonita agora. E ela me agradeceu, eu perguntei, nossa, que diferença, né? E você tá gostando da tua sobrancelha agora? Ela falou, ai, agora eu tô amando, não sei o quê. Mas enfim, né? Eu deixei simplesmente o natural acontecer ali no rosto dela, na sobrancelha dela. E ela tá amando. Então é isso, né? Que é ter o olhar técnico, né? O olhar sensível, a gente saber o que fica bom para aquele rosto. E a gente tem que entender a harmonia, né, do conjunto. E não apenas pensar em regras de medidas, em regras fixas ali do rosto. A gente pode até usar essas medidas, mas a gente não pode levar em consideração apenas isso. Eu mesma queria ter uma sobrancelha mais grossa igual a dela, dessa cliente que eu dei o exemplo, mas quando eu olho pro meu rosto eu acho que não ia combinar tanto, eu acho que ia ficar muito grosseiro pra mim, porque o meu rosto ele já é pequenininho, né? Então aquela sobrancelha muito grossa só ia aparecer a sobrancelha, né? Não ia aparecer o resto do rosto, digamos assim. Então, como desenvolver esse olhar na prática, né? Agora vamos entrar com a parte didática e que transforma, né? A parte transformadora. Primeiro a gente vai observar antes de encostar na pinça. A gente vai analisar o formato dos olhos, o formato do rosto, a ver ali se a pessoa tem uma testa mais larga ou menorzinha, proporção, né, do rosto em geral. E segundo, a gente vai conversar com essa cliente antes de fazer tudo. Vai perguntar o que incomoda ela, o que ela quer transmitir, né, com esse olhar. E se ela quer mudar alguma coisa, se ela não gosta de alguma coisa da sobrancelha dela, se ela quer arquear, se ela quer deixar mais reta, se ela quer mais grossa, mais fina. E claro que a gente vai ver se isso combina com ela também, né? E terceiro, tire muitas fotos, né? Do antes, depois, durante, se precisar. Porque as fotos também elas ajudam a ter, né, essa percepção. E principalmente se a gente tirar uma foto do rosto dela assim, reto, né? E dá pra gente fazer a gente ver aquela foto e analisar como é que é aquela sobrancelha. Se é uma mais alta que a outra, se ela tem desarmonia, enfim. E quarto, estude rostos diferentes. Você tem que, como a gente vai trabalhar, como a gente trabalha, né, com atendimento, a gente vai ver muitos tipos de sobrancelha. Então, se puder, tire fotos, estude, né, essas sobrancelhas, salve referências reais e não apenas veja fotos no Instagram, porque muitas vezes as fotos no Instagram podem não demonstrar a verdade, né? Quinto, o último, mas não menos importante, evitar copiar referências prontas. Ao invés de copiar, você adapta e cria algo único. Ou seja, né, aquilo que eu tava falando. Parar de usar padrões, né, usar medidas prontas. É o que eu já falei, né, já em outros vídeos. E siga o que eu vou te falar agora.
A pinça, ela obedece a sua mão. Mas a sua mão só vai criar a beleza se seus olhos souberem enxergar o que precisa ser realçado. Olha quem que tá aqui. Ai, meu Deus do céu, que bebecinho, bebecinho. Então é isso, ser design de sobrancelhas não é só fazer traço bonito, é enxergar o que a maioria não vê. Enxergar a beleza onde a maioria não vê. É desenvolver a autoestima sem dizer uma palavra. E isso começa quando você para de copiar e começa a sentir, né? E a escutar o rosto da sua cliente. Se esse vídeo despertou algo em você, dá um like, comenta e compartilha com uma outra profissional que também quer evoluir. Um beijo, até o próximo vídeo.